O mais importante na Previdência é proteger os mais pobres. A Previdência tem que ser desenhada, a Seguridade Social, para a proteção do mais pobre. Então, a aposentadoria fásica, ela leva em consideração a proteção social de quem mais precisa. Eu converso agora com o professor da Universidade Federal de São Paulo, Arthur Bragança, especialista em sistema previdenciário, que tem um projeto, uma proposta diferente para resolver este problema aqui no país. Do que se trata? O problema previdenciário, na verdade, é um problema mundial. Então, o impacto demográfico que existe na maioria dos países do mundo, poucos países não têm problema demográfico em relação à previdência. Seriam os países, por exemplo, da África, que as pessoas vivem 36, 40 anos em média. Então, o que o Brasil está vivendo é o mesmo problema de países como Canadá, Estados Unidos e Europa inteira. Então, são uma longevidade grande e uma taxa de natalidade pequena. Isso aí já é conhecido há muito tempo, né? Há 40 anos se fala disso, porque o sistema previdenciário no mundo civilizado, ele é fruto primeiro de um embrião do Bismarck, o chanceler alemão, em 1860, 70, quando ele, vendo soldados nas ruas que tinham batalhado, ele falou: vamos criar um sistema para protegê-los, um sistema estatal. A partir desse embrião, que depois passou no Roosevelt, na década de 30, e finalmente foi sedimentado com o Beveridge, que era um economista inglês que fez o chamado Plano Beveridge, que era um princípio de proteger a pessoa from the cradle to the grave. Mas até o Beveridge, na década de 40, 1940, as pessoas viviam, em média, 40 anos. O Bismarck, ele fez a proteção de quem vivesse mais de 65 anos, sendo que 1% da população chegava a isso. Então, o que houve depois da década de 40, por inúmeras inovações tecnológicas, nutricionais, por exemplo, a penicilina começou a ser difundida ali, tratamento para bactérias. As pessoas começaram a viver demais, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, com esse aumento da longevidade, e diminuição da taxa de natalidade, o modelo Beveridge que o Brasil aplica, que os Estados Unidos aplicam, a maioria dos países aplicavam, onde a população mais nova paga para quem está aposentado, começou a colapsar. Esse modelo não se segura mais. Imagine um triângulo onde a base do triângulo paga para o vértice do triângulo. Isso é possível, isso é plausível. Num trapézio invertido, imagine um quadrado ou um trapézio invertido, a base não consegue pagar para a parte de cima. Então, qual que foi sendo imaginadas as alternativas? O que existe de alternativa hoje no governo brasileiro é simplesmente pautar uma idade mínima. Você estabelece uma idade mínima e mantém esse sistema que é chamado de repartição simples. Repartição simples, quem trabalha hoje paga para quem está aposentado hoje. Esse sistema, no Brasil, com uma taxa de natalidade de 1,7 e as pessoas vivendo em média 78 anos, ele não se sustenta. Os governos anteriores, os 3 últimos governos anteriores, acabavam se pautando na manutenção desse sistema, inclusive sem uma idade mínima para o RGPS. Eu estou falando aqui do regime geral para trabalhadores do setor privado. Do setor público é outro sistema, mas do setor privado, na Seguridade Social, o Brasil tem esse modelo que vinha sendo levado no governo anterior de uma maneira populista. Por que eu digo isso? Imediatista. Por quê? Estourou os gastos com 12,6% do PIB brasileiro. O Brasil gasta hoje 12,6% do PIB com uma população idosa de 20 milhões de pessoas. Nem a Europa Ocidental, que tem muito idoso, gasta isso. A Alemanha não gasta isso. Então, o Brasil gasta muito com aposentado. O Brasil gasta pouco com educação, gasta 3% do PIB, 3,5%.
com saúde 4,5% do PIB. Quer dizer, se você juntar saúde e educação, não é o que se gasta com previdência. Então, algo estava muito errado. E o impacto disso a gente está vivenciando, testemunhando. Qual é a proposta de vocês? A proposta é a seguinte: não ir nem pela linha populista e imediatista anterior e nem pela linha atual do atual governo, que quer simplesmente, para resolver tudo como uma panaceia, colocar uma idade mínima. A nossa proposta é algo que tecnologicamente é muito mais sofisticado do que isso. Então, no mundo se utiliza a chamada aposentadoria fásica, que condiz com esse modelo de demografia que existe no mundo. As pessoas estão vivendo muito, não cabe aposentar de uma vez e, principalmente, o mais importante na Previdência é proteger os mais pobres. A Previdência tem que ser desenhada, a Seguridade Social, para a proteção do mais pobre. Então, a aposentadoria fásica, ela leva em consideração a proteção social de quem mais precisa. Então, conforme você vai trabalhando, a sua capacidade laboral vai diminuindo. Então, a aposentadoria fásica, que não é inventar a roda, a gente não está inventando a roda, né? A pessoa vai perdendo a capacidade laboral e ela se aposenta de imediato, mesmo com uma idade tida como jovem, 55 anos, por exemplo. E conforme o tempo vai passando, uma pessoa que seja um trabalhador braçal, ela vai perdendo a capacidade física. Então, um pedreiro, se ele com 55 anos ganhar menos do que um salário mínimo de aposentadoria, depois, conforme os anos vão passando, ele vai ganhando mais, um valor maior de aposentadoria, porque a capacidade dele vai caindo. E como funciona a aposentadoria fásica? Funciona da seguinte maneira: aos 55 anos, a pessoa começaria a receber 20% do salário mínimo, com uma contribuição de 20 anos. Com 50 anos, ela poderia, inclusive, parar de contribuir, né? E com 60 anos, já passaria a receber 50% do salário mínimo, com 20 anos de contribuição. Com 65 anos, recebe 75% do salário mínimo, com uma contribuição de 25 anos, e com 70 anos, finalmente, ela receberia 100% do salário mínimo, com uma contribuição de 30 anos. E isso, para eventuais críticas, mas menos do que um salário mínimo, o Bolsa Família já é menos do que um salário mínimo. Para um trabalhador pobre, um pedreiro, que eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é quem deve ser mais protegido, é essa faixa da população. Para ele vai ser muito interessante, porque normalmente quem é pedreiro não consegue ter carteira assinada de 35 anos, ele não consegue juntar esses 35, então ele sempre fica esperando fazer 65 anos para ter aposentadoria por idade. Aqui ele vai poder se aposentar antes e com isso já vai dando algum alívio para ele, mesmo continuando a trabalhar. Então ele vai continuar a trabalhar, já sem aquela capacidade física, e o Estado, via Previdência, que não é assistência é uma coisa, a Previdência é outra, já vai poder pagar a aposentadoria para ele e protegê-lo, ou para ela, trabalhadores que sejam mais necessitados. Esse projeto, esse estudo já foi apresentado para o governo? Esse projeto a gente chegou inclusive ao Centro de Estudos em Seguridade, nós já chegamos a publicar artigos, já chegamos a publicizar esse estudo, sabemos que chegou ao conhecimento de alguns membros do governo, mas o que me impressiona é que não existe, pela proposta do governo, nenhuma abordagem mais sofisticada da questão. Recentemente, o Sarkozy baixou a idade mínima de aposentadoria de 62 para 60. Na sequência, o Hollande aumentou de 60 para 62. Isso envolve alguma pressão política. Se o governo brasileiro eventualmente conseguir aprovar a idade mínima, logo vai começar a haver bombardeio em cima disso. Então, é algo muito instável. E outra coisa, se aprovar a idade mínima, vamos falar de economia, digamos para 65 ou 70 anos, de imediato vai haver um superávit. E aí o que acontece? Vai poder haver ingerência política desse superávit. Então deve ser uma reforma técnica,
deve ser algo que priorize a previdência no sentido científico da coisa e não algo político e instável para o futuro. É uma discussão também em outros países, não é? É uma discussão no mundo inteiro, mas se eu pudesse dar exemplos de reformas que estão acontecendo, na Europa inteira está havendo reformas. Houve reformas no Canadá, nos Estados Unidos, na América Latina inteira. Alguns países seguiram o modelo chileno, Peru, Colômbia, México, seguiram o modelo chileno. Países europeus, a Polônia seguiu o modelo chileno, a Rússia tentou seguir, a Austrália seguiu muito o modelo chileno. O mundo todo está tentando reformas, o Japão tenta o tempo inteiro reformar o sistema previdenciário porque eles vão ter 1/3 de idosos. A hora que houver um paradigma mesmo para o modelo mundial, e o Brasil acho que é o lugar para acontecer isso. Por que eu te digo? O Brasil ele tem escala, ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Você fazer uma reforma previdenciária no Uruguai, que é 3 milhões de habitantes, é um bairro de São Paulo, é uma questão administrativa fácil. Se você fizer uma reforma bem feita no Brasil de previdência, e esse é o momento de fazer, que nós vivemos uma janela demográfica dourada, o Brasil pode virar um paradigma para o mundo em matéria de previdência. E a questão da fraude, da corrupção dentro da previdência? Isso aí é outra questão essencial. Nós temos um histórico, eu vou lembrar aqui, na ponta da língua, um caso que aconteceu há uns 20 anos, que era Georgina, eu não me lembro o sobrenome, mas casos de fraude na Previdência, e para tempos recentes, e não é só fraude de pessoas que vão lá e dentro do sistema roubam. Fraudes, inclusive, dos segurados, que com, às vezes, um atestado médico falso, obtêm auxílio-doença, e isso impacta nas contas da Previdência. Toda forma de corrupção, ela é destrutiva, é tragédia, é trágico. Então, barrar a corrupção em todos os âmbitos, tanto dos segurados quanto da administração pública. E inclusive, obliterar a possibilidade de corrupção. Não adianta você consertar o sistema, sendo que tem o vazamento de corruptos administrando ou, eventualmente, até no campo de segurado sendo orquestrado para cometer casos de corrupção contra a Previdência. Professor Arthur Bragança, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui para a Educascope TV. Eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigado. Luciane Miranda para a Educascope TV.